Bom, vamos iniciar mais uma de nossas aulas, nosso curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, nossa disciplina de Legislação aplicada ao agronegócio. Dando seguimento ao nosso tema, a nossa temática de estudos ambientais e legislação ambiental no contexto da nossa Lei 15.190 de 2025, a nova lei que tem um marco do licenciamento ambiental, a gente vai abordar nessa aula especificamente os estudos ambientais. O nosso foco nessa aula vai ser, ao mesmo tempo em que vamos dar o contexto geral um pouco mais focado na legislação e nos tipos de estudos ambientais, abordar os estudos que estão ali detalhados, definidos nessa nova legislação. Na nossa aula introdutória a gente explicou o que são os estudos ambientais, a importância deles principalmente, e aqui a gente vai tentar aprofundar um pouco. E o primeiro ponto que eu queria tocar é o seguinte: pensar os estudos ambientais é também pensar como o Estado e a sociedade, de alguma maneira, vai dialogar em relação à análise dos impactos ambientais. Para quê? Para que seja atingido o objetivo constitucional da preservação e da conservação do meio ambiente, Inclusive, alguns autores do direito ambiental vão classificar os estudos ambientais dentro de uma série de outras chaves de conceitos, de gêneros. O conceito maior seria a análise de impacto ambiental, onde estaria ali entre os tipos de análise de impacto ambiental de responsabilidade do Estado, especialmente do Estado, os estudos ambientais. Como eu expliquei previamente para vocês, esses estudos ambientais são uma série de estudos que vão buscar, de alguma maneira, tentar prever e também precaver os possíveis danos ambientais e necessariamente evitá-los. E quando a gente fala em prever e precaver, estamos falando daqueles princípios que já estudamos no direito ambiental, o princípio da prevenção e o princípio da precaução, que vão tratar especialmente de prever aquilo que é possível prever cientificamente, através dos estudos que já temos, e, ao mesmo tempo, não só prever por estudos o que é possível de evento danoso, mas também precaver, ou seja, criar situações, estratégias, mecanismos mitigatórios para quê? Evitar o dano, evitar a tragédia ambiental, evitar que algo ocorra e isso seja danoso ao ambiente e, naturalmente, à sociedade. E como que isso se distribui no âmbito do contexto entre Estado e empreendedor, entre Estado e indústria, entre Estado e instituição pública que vai ali empreender alguma obra que vai ser necessário um licenciamento ambiental, já que vocês sabem que os estudos ambientais, nesse contexto que estamos abordando, estão estritamente relacionados ao procedimento de licenciamento ambiental. Um ponto que a gente pode destacar é quem vai ser responsável por esses estudos ambientais. A gente falou lá na nossa primeira aula que a autoridade licenciadora ela vai outorgar, o primeiro ato administrativo dela, na verdade, é elaborar o que a gente chama de termo de referência, que vai ser o documento onde vai estar ali previsto quais são os estudos necessários naquela fase, naquele procedimento, para aquela licença específica. Ela vai direcionar o sujeito que vai eventualmente realizar, ser o responsável por esses estudos ambientais. Esse sujeito vai ser ou o empreendedor, a empresa, o sujeito, o produtor rural, que vai estar ali elaborando através, é claro, dos engenheiros, todos os especialistas, biólogos, geógrafos, e o rol é totalmente exemplificativo, até advogados, para poderem atestar ali que há uma previsibilidade e há uma possibilidade de precaver qualquer tipo de risco e de dano. Então, a responsabilidade por esses estudos, pela elaboração dos estudos, ela é do empreendedor, ela é da instituição que vai ali, de alguma maneira, conduzir aquela operação. E é por isso que a terceira licença, que é a licença onde, de fato, vai ocorrer a situação que se almeja com a licença, é a licença de operação. Então, quem busca essa operação é aquele responsável pela eventual elaboração desses estudos ambientais. E a autoridade licenciadora é quem vai autorizar ou não esse empreendimento, nas fases que a gente já mencionou. Então, é interessante que a gente pense o estudo ambiental no contexto do licenciamento e desse procedimento de licenciamento como uma dinâmica, e essa dinâmica busca
resguardar o quê? Busca resguardar o que o artigo 225 da Constituição vai trazer, né? Que é uma responsabilidade não apenas do Estado, mas também de toda a sociedade, de proteger, de preservar e de resguardar o ambiente em todos os seus aspectos. E sempre pensando o ambiente não apenas como uma ideia de preservação intocada, mas como um aspecto geral da natureza que precisa ser preservada e conservada, ao mesmo tempo em que é necessário que se mantenha uma qualidade ambiental necessária para a vida humana, né, e das espécies, dos biomas, da biodiversidade, assim como das culturas que ali estão envolvidas de alguma maneira, assim como das populações que naturalmente estão envolvidas não apenas nas cidades, né, e no crescimento das cidades e no próprio produção eventual e danosa que a cidade vai produzir, né, através dos resíduos, né, mas também da parte rural, das populações rurais, dessas populações que ainda vivem no campo, e não só que vivem no campo e do campo, como também, eventualmente, os produtores e aqueles que querem, de alguma maneira, exercer alguma atividade rural. Então, temos que pensar em todos esses contextos e temos que pensar no diálogo entre esses contextos para tentar entender e encaixar esses estudos ambientais. E eu digo isso também como um alerta de que os estudos ambientais eles não estão vinculados apenas ao procedimento de licenciamento ambiental. Quando a gente tem, por exemplo, unidade de conservação, a gente necessariamente, antes da implementação de unidades de conservação, que a gente já estudou em outro bloco, estudos ambientais. A gente vai ter relatórios, vai ter uma série de procedimentos, audiências públicas, que vão ser também estudos ambientais. Então, os estudos ambientais não estão limitados apenas ao procedimento de licenciamento. Então, quando vocês estudam essa parte de estudos ambientais, embora o que a gente esteja aqui em foco seja o procedimento da legislação do Marco Geral do Licenciamento Ambiental, temos que pensar que os estudos ambientais eles estão em todo o contexto dessa mitigação de impactos, de danos ao ambiente, né? E isso tem que ficar como um conceito e algo que é natural e que também é dinâmico, no sentido de que novos estudos, assim como o avançar da ciência, vão estar sempre se renovando, né? Bom, indo especificamente para os tipos de estudos, um deles, inclusive, que eu já mencionei para vocês, é o estudo prévio de impacto ambiental. Por que é importante voltar no estudo prévio de impacto ambiental? Porque esse é o estudo mais detalhado, né? Ele é o mais rigoroso e ele é o que busca, eventualmente, prevenir e precaver os possíveis impactos mais danosos, ou seja, uma degradação efetiva. Aqui a gente colocou um conceito para vocês, né? E especialmente em relação à forma de exigência e alguns detalhes, né, que eu vou aqui explanar para vocês. Ele é exigido para atividades com potencial de causar significativa degradação, e aí quando você pensa em significativa degradação, por exemplo, a gente naturalmente vai pensar em grandes empreendimentos, instalação de hidrelétricas, né, entre outros possíveis empreendimentos que vão por sua própria natureza, exigir um estudo mais aprofundado para não ocorrer o que a gente já conhece e que, infelizmente, a gente tem e teve, na verdade, em alguns momentos no Brasil, que são os desastres ambientais, né? E os danos aí irreparáveis. A significativa degradação do meio ambiente, realizado antes da análise de viabilidade, né? Ou seja, antes do primeiro estudo, antes de qualquer tipo de estudo, a primeira, e quem vai definir a necessidade antes, inclusive, do licenciamento prévio, é a autoridade. Ela, naquele termo de referência inicial, ela já vai ter que definir e exigir esse estudo prévio de impacto ambiental para que seja possível prever, né, e fazer essa análise antes de todo e qualquer dano, inclusive para efeito de viabilidade, né? Ele deve analisar as alternativas tecnológicas, os limites geográficos, diagnóstico ambiental, a análise de impactos diretos e indiretos e definir medidas preventivas, mitigadoras ou compensatórias, né? E a gente pode perceber aqui dessa definição que, se analisarmos detidamente, a gente vai ter outros estudos ambientais dentro de um estudo maior, que é o estudo prévio de impacto ambiental. Ou seja, por isso que ele é o mais relevante, porque ele vai ter o rito necessário e que a lei vai prever, a nossa legislação ela vai prever uma série de exigências, né, listadas aqui,
algumas, mas ao mesmo tempo essas exigências não são as únicas exigências. Outras exigências e outros estudos dentro desse próprio estudo talvez serão necessários. Pensar, por exemplo, uma instalação de uma usina hidrelétrica onde há um território ainda não demarcado, indígena, ou então a população quilombola, né? Ou alguma outra população rural, né? A gente tem uma situação específica, a gente vai ter um dano, eventualmente, se tiver, por exemplo, a necessidade de alagamento de parte do território deles, e específico para aquelas comunidades. Então, a gente vai ter um dano ambiental, a gente vai ter um dano ambiental sobre o aspecto socioambiental também dessas comunidades, né? E vamos naturalmente ter outras exigências também, como, por exemplo, né, o cumprimento da Lei 169 da OIT, que é o protocolo de consulta prévia, livre e esclarecida para esse tipo de comunidades, dentre outros muitos procedimentos necessários. Apenas aqui para exemplificar para vocês como esse contexto ele pode mudar e naturalmente ele muda de acordo com o tipo do empreendimento e não só com o tipo do empreendimento, mas com a localidade do empreendimento, com as circunstâncias que o próprio empreendimento vai exigir, né? Vamos passar aqui para o nosso outro tipo. O RIMA também, eu já falei bastante previamente para vocês. O RIMA é o relatório que precisa ser um relatório simplificado. Defini aqui para vocês, é o documento que traduz as conclusões do EIA em linguagem acessível ao público geral, detalhando as vantagens, desvantagens e consequências ambientais da implantação do projeto, né? O objetivo do RIMA, ele é de fato trazer de forma acessível o que aquele empreendimento vai causar, né? O que ele vai causar de impacto, de eventual benefício, né, de possibilidade, né, o que vai acontecer. Isso tem que ser de forma acessível porque através desse RIMA que vai ser publicado é que a sociedade eventualmente vai poder impugnar com maior facilidade, através de audiências públicas que ocorrem especialmente quando tem o EIA-RIMA, né, e questionar, e eventualmente a autoridade que vai outorgar essa licença vai exigir novos estudos ambientais a partir dos questionamentos que a sociedade vai trazer após a divulgação do relatório, né? O relatório também tem uma série de exigências que a lei vai trazer, que os nossos dispositivos regulados já pelo CONAMA já traziam anteriormente, né? Que precisam necessariamente serem obedecidos. É claro que a gente tem na legislação uma vinculação ao termo de referência, mas apesar disso, a gente vai ter sempre essa dialética entre o RIMA e o EIA e a sociedade, que é o que a própria Constituição vai acabar trazendo como exigência. Então, não vamos, a partir de simples definições legais, limitar as possibilidades, tanto do EIA como do RIMA, né? Vamos para o nosso próximo estudo ambiental, que a legislação vai trazer. É o Plano Básico Ambiental, né? Embora esse estudo ele já existia em alguns contextos, a gente vai ter agora ele tipificado na legislação, né? Apresentando, ele vai ser apresentado, né, em casos sujeitos ao EIA, né, detalha os programas, projetos e ações para prevenir, mitigar, controlar, monitorar e compensar os impactos negativos da instalação e operação. Coloquei aqui um adendo, né, exigido especialmente para a licença de instalação, em caso onde foi exigido o EIA para a licença prévia, né? Como falei aqui no início dessa definição, ele geralmente está relacionado ao EIA, né? Quando a gente tem o EIA, ele é anterior a tudo. É por isso que ele é um estudo prévio. Ou seja, ele é antes, inclusive, da primeira outorga. Qual que é a primeira outorga? A licença prévia. Então, ele é antes da licença prévia. Como eu falei para vocês também, se num procedimento ordinário a gente tem licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Então, se a gente tem a exigibilidade de um EIA, o estudo mais rigoroso aqui, necessariamente na segunda etapa, a licença de instalação, a gente vai ter esse aqui, que é o Plano Básico Ambiental, que vai prever e tentar mitigar todo e qualquer tipo de impacto, né? É como se fosse assim, eu vou ter um estudo que vai ter um planejamento prevendo, né, e precavendo situações possíveis diante da instalação da operação, para após isso, né, efetivamente tentar se obter a licença de operação. É o momento de instalação do empreendimento, não a operação em si, mas é o momento onde esse estudo vai ser apresentado. O outro estudo que a gente tem aqui na legislação é o plano de controle ambiental. Ele vai detalhar as ações de mitigação, controle,
monitoramento e compensação dos impactos, né? Ele é mais um dos estudos voltados a essa nova sistemática da legislação. Então, a gente vai ter ele também relacionado a outros procedimentos, e é o que a gente vai estudar como as novas licenças, tanto a licença simplificada como a especial, né? Isso a gente vai abordar em outros momentos. A gente vai ter também como novo estudo ambiental o relatório de controle ambiental. Como expliquei para vocês anteriormente, os relatórios eles são estudos ambientais, né? E eles visam também, de certa forma, trazer essa possibilidade aí de uma acessibilidade e de uma transparência um pouco maior para os estudos ambientais. Esse especificamente, o relatório de controle ambiental, ele vai conter dados do empreendimento e do local, vai identificar os impactos e propor medidas mitigatórias de controle e monitoramento. Ele, apesar de prever essas situações, muito parecido com o plano, que é o outro estudo que a gente já mencionou, ele é um pouco mais simplificado, ele é voltado a outros procedimentos, né? Dentro de uma série de estudos que existem aqui nessa nova legislação, a gente vai ter esses novos, até para resguardar e possibilitar os outros tipos de licença. A gente tem também o relatório de caracterização de empreendimento. Esse documento vai ser um documento com informações técnicas sobre as características da instalação e de operação da atividade. Além desse aqui, nós vamos ter outros estudos. Como assim, professor, outros estudos? Lembra que eu falei que o rol é exemplificativo? Eu coloquei aqui para vocês uma lista nesse último slide. Essa lista aqui, apenas para que vocês tenham a noção de que são vários outros tipos de estudos. Vou ler aqui para vocês. A gente pode ter um relatório ambiental. Isso aqui não está na legislação, alguns deles, né? Mas está lá na resolução do CONAMA. E os que forem compatíveis com a legislação ainda estão plenamente vigentes. E os que forem exigidos também pela autoridade, independente de estarem na legislação, eles são exigíveis. O plano e projeto de controle ambiental, o relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, o plano de manejo, o plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco. Tudo isso, o rol exemplificativo, fica aqui para vocês apenas como exemplo de possibilidade de outros estudos esses que eventualmente não estão nessa legislação que estamos estudando. Bom, essa é a nossa referência, bons estudos e até a próxima aula.